Então o megômetro ele já é mais para fazer, né, a análise do isolamento do sistema. Então você vai analisar o sistema, você vai analisar fuga de isolamento quando o veículo chega para fazer uma revisão na sua oficina. A gente já tratou disso no curso. Não, equipamento aqui então, para fazer diagnóstico de falha de isolamento. Então, como eu estava comentando ali, você não vai fazer diagnóstico de falha de isolamento em um carro que não tem falha de isolamento. Então, ele é bem específico. Então, você vai usar só quando pegar um problema de isolamento em linhas gerais. Assim. E que não seja um problema óbvio, né? Porque você poderia talvez resolver com multímetro, igual a gente acabou de falar. Para testar isolamento de acordo com o manual Doutorier, você tem que usar o megômetro, né? Inclusive, lá na Doutorier, a gente mostra quais são os parâmetros, né? Quanto tem que dar, essas coisas assim, né? Temos ali na linha Toyota já esses procedimentos, né? Você fez teste de isolamento? A gente fez ali no Prius para mostrar. Só complementando, né? A gente ia mostrar um teste prático aqui, que o Walter estava dizendo que o megômetro ele vai impor uma tensão alta no sistema para realmente forçar o sistema e medir a resistência de isolamento. E aí a gente vai mostrar como isso funciona. Porque parar para pensar, né, nas bobinas de ignição, né? Dá para testar se a bobina está centelhando fora, por exemplo, através do multímetro? Não tem como. Ela só vai, né, ter aquela fuga de centelha quando ela estiver operando em altas tensões, que é o regime que a bobina trabalha. Então é o mesmo princípio do megômetro, né? Ele só vai conseguir medir a resistência de fato, a resistência de isolamento do sistema, colocando uma alta tensão. Então eu vou até mostrar aqui, vou levantar. A gente vai mostrar esse teste. Eu vou ter que pôr a luva, pessoal, porque ele, como eu falei, ele trabalha em altas tensões, então eu posso tomar um choque aqui ao vivo, não vai ficar muito legal. O choque que ele dá, como eu falei, eu já tomei choque do megômetro. Eu também tomei. Já, dá um carcaço, né? Porque ele é como se fosse um choque de bobina, assim. Né? Exatamente. O pessoal já conhece aí um choque de bobina. Acho difícil ter um mecânico que eu já tomei choque do Megon, já tomei choque no Prius também, né? Que você tem que trabalhar com segurança, né? Você fica bobinho, fica descuidado, você vai levar choque, tem que tomar cuidado. Então aqui eu vou mostrar, vamos ver se o câmera consegue aproximar, mostrar a tela do megômetro. E aqui ele tem essa garra aqui toda especial, essa garra não, essa ponta de prova. E essa ponta de prova ela tem um botão aqui, que você consegue fazer o teste de isolamento por esse botão. Também se eu não tenho essa garra aqui, essa ponta de prova, eu posso fazer o teste usando esse outro botão aqui, que é o botão de teste de isolamento. Então ele vai conectado aqui numa região separada e eu posso selecionar aqui o teste de isolamento. Então essa área aqui mostra teste de isolamento, né? E aí eu seleciono o nível de tensão que ele vai funcionar. Mas aqui nessa tecla Range eu consigo selecionar o nível de tensão que ele vai fazer o teste, que ele vai impor. Aí no caso ele está selecionado em 500, é isso? 500 volts. Então você vai submeter aquele circuito a 500 volts. Isso. E isso já é o nível de tensão para testar a maioria dos veículos. Então, se você tem dúvida, Toyota, manda ali no suporte. Na Toyota, por exemplo, é isso aí. Então, na Toyota, inclusive, a montadora recomenda não trabalhar com níveis maiores. Ele pode trabalhar em até 1000 volts, isso aqui. Só que a Toyota diz que pode gerar, né, problema em algum módulo. Se você for também fazer um teste de isolamento no conversor inversor, você pode, às vezes, danificar o componente por estar testando com uma tensão maior do que é o especificado. E também vamos testar com 500 volts, né? Porque nosso multímetro ele é aprovado só categoria 3 até 600 volts, né? Então se a gente colocasse... É verdade, daí ia sair acima ia sair da... A gente vai fazer um teste de isolamento, só que ao invés de testar o isolamento, a gente vai medir com o multímetro qual a tensão que está saindo aqui na saída do megômetro. Ficou complicado aqui, pessoal. Não, peraí, na verdade você vai acionar o megômetro, mostrando que nas pontas do megômetro vai sair 500 volts, é isso? Isso, e para ficar mais fácil ainda eu tô de luva, né? Tá, você não vai fazer um teste de isolamento, você vai só mostrar que o megômetro injeta 500 volts no circuito. Isso. Então ele vai usar o megômetro como se ele estivesse fazendo teste de isolamento, vai apertar ali o Start, e aí com esse multímetro aqui ele vai medir quanto que o megômetro injetou. Você não precisa entender os cabos, mas é isso. O multímetro está medindo a tensão que está saindo do megômetro. Vamos ver qual que é. Vamos ver que a gente consegue mostrar. Aí então, o cabo negativo não bota esse negócio tá ligado na garra, sem luva. Soltei aqui, e agora eu vou apertar o botão de teste, e ao mesmo tempo... Aí se não for isolado, eu que levo o choque, né? Porque eu tô segurando sem luva. Mas né? é categoria 3, é uma marca confiável. Então, vocês estão confiando na categoria 3. Aí se der choque, eu que me ferro. Então, vou apertar aqui. Acho que eu não vou segurar, não. Opa. Pera aí. E aí encostei no multímetro. Ó, encostou. Ó a leitura, ó, 527 volts. E eu não levei, eu não grudei, galera. Ô, louco, colocado bicho. no multímetro. Eu não grudei, então isso provou algumas coisas.
provou que o megômetro injeta 500 volts e que o nosso multímetro categoria 3 é isolado. Então eu teria levado o choque e não levei, né? Tô vivo, tô E olha que legal, a leitura que a gente teve aqui, ó, no megômetro foi de 10 megaohms. Que é o isolamento. Justamente a resistência interna do multímetro. Ah, que legal. Então você testou a impedância interna do multímetro. Que tá descrito lá no datasheet que do multímetro e essa quando mesmo. Você bota ele em volts, né? Talvez ficou meio complicado essa explicação, mas é isso. Nós provamos se ficou com dúvida, que o megômetro... live que a gente mostrou, o megômetro... Você quer assistir entender como é que usa o megômetro de fato, mas resumindo, ele é para testar falha de isolamento, porque os veículos híbridos e elétricos, os veículos eletrificados, todos eles têm duas linhas, uma de baixa tensão, que é a de 12 volts, que o terra é o chassi do veículo, e a de alta tensão, de 200, 300, 400, 500, sei lá, 800 volts, o terra não é o chassi do veículo. A linha de alta tensão ela é isolada da carcaça do veículo. Então o que não pode acontecer é o cabo de alta tensão encostar no chassi, ou o cabo positivo da alta tensão encostar no chassi, ou o cabo negativo da alta tensão encostar no chassi, porque isso geraria uma falha de isolamento. Quando ele encosta, seria um curto, mas às vezes ele não encosta totalmente. Tem uma umidade que está diminuindo o isolamento entre a alta e a baixa tensão. Então você tem que testar. Então o cenário, para dar um exemplo fácil, seria o carro bateu e um cabo daquele laranjado esfregou na carcaça e encostou no chassi. E isso vai gerar uma falha de isolamento, por quê? Porque a linha de alta tensão não pode encostar no chassi, o terra dela não é no chassi. Então é isso, esse seria o exemplo mais simples, só que podem ter falhas de isolamento muito mais complicadas, geradas, por exemplo, por umidade. Eu já vi dar falha de isolamento no motor elétrico, no motor gerador, no motor de propulsão elétrica, por umidade. Por umidade dentro do motor ali, sei lá, o cara não trocou óleo, e gera falha de isolamento, então não é nada, você não vê nada, não tem curto em nada, mas você com o megômetro você veria que tem uma falha de isolamento por causa dessa umidade que surgiu ali dentro da transmissão, né? Esse é um defeito que, por exemplo, em alguns cursos que eu fiz nos Estados Unidos, os caras comentam que isso acontece, que os carros mais velhos pode acontecer, né? Tem um defeito cabuloso ali que acontece na linha híbrida da Toyota, né? Que usa aquela bateria de níquel hidreto metálico, que às vezes um dos módulos da bateria acaba tendo fuga para massa, né? Fuga de isolamento. Como é que vai descobrir qual daqueles 28 ou 36 módulos da bateria é o defeituoso? Então, o módulo é o tijolinho, né? Tijolinho. Exatamente. Então, usando a ferramenta correta, que seria o megômetro, né? O megomímetro. Inclusive, a gente tem um exemplo prático para mostrar, né, Daniel? Vamos mostrar, vocês mostraram algum teste de isolamento lá, né? Vamos lá. Estamos aqui no Prius geração 3, né? E vamos fazer o teste de isolamento do motor elétrico, do MG1. Então, para isso, a gente tem a plataforma Doutorier e a gente vê que o conector responsável pelo MG1 aqui no conversor inversor é o conector G. Né? A gente consegue, então, acessar, ver qual é o conector G e onde que ele vai conectado no conversor inversor. Então, vamos lá. Para fazer a medição, eu vou utilizar a luva porque o megômetro, ele aplica uma alta tensão. Está aqui selecionado 500 volts, né? O teste vai ser feito em 500 volts. E para fazer o teste, nós vamos remover o conector do MG1. E vamos conectar a garra negativa em algum ponto de massa do veículo, pode ser aqui no próprio carcaça do conector que ela é aterrada na massa. E aí, aqui nós temos o botão de teste e também, né, pode ser utilizado o próprio botão de teste aqui do megômetro, caso não tenha essa garra aqui. E aí, para isso, né, nós viemos aqui no terminal do motor elétrico, apertamos o botão de teste e encostamos. Aí, se a gente mostrar a medição lá no megômetro, a gente tem uma leitura de resistência maior que 550 mega-ohms, a resistência dentro da especificação padrão. E aí nós vamos repetir, né, esse teste em todos os terminais e garantir que não tem conexão da linha do motor elétrico, aqui da parte do enrolamento, com a carcaça do veículo. Então, pessoal, a gente viu ali como fazer, né, o teste de isolamento do motor elétrico do Prius. Então foi um exemplo com o uso, né, da plataforma Doutorier para auxiliar, para entender o que está fazendo, o que está medindo, né? Se você ficou com dúvida, né, como a gente já disse anteriormente, temos as aulas anteriores que explicaram o funcionamento, como usar esse equipamento que é importante para esse tipo de diagnóstico. Tem a informação ali do teste de isolamento, né? Ah, sim. Aquela ali é uma informação que as normas americanas, né, dizem que para certificar um veículo ou um equipamento, ele precisa ter pelo menos 500 ohms de resistência de isolamento a cada volt de operação. Então, se eu tenho um veículo que opera em 400 volts, eu tenho que ter 200 kΩ de isolamento. É uma informação meio técnica demais, mas é para mostrar que existe, né, um padrão que os veículos precisam seguir de isolação mínima, né, no sistema.
Mas a gente vê isolamento muito maior do que 200 kΩ num veículo elétrico. Isolação ou isolamento? Isolamento, né? Resistência Isoladura, de isolamento. Se a gente vai fazer um teste no veículo eletrificado, a maioria dos testes que a gente faz, a gente espera uma resistência maior ou igual a 550 mega-ohms, né? Que é muito maior do que aqueles 200 kΩ que eu falei ali. Tô falando um monte de abobrinha aqui, mas tá tudo certo. O que importa, né, é assistir a nossa live e aprender como fazer esse teste. São dados técnicos. São dados técnicos que às vezes não refletem. Não precisa dia a dia. você ficar anotando, né? Dados muito técnicos. Então a gente mediu resistências muito grandes, agora a gente vai medir resistências muito pequenas. Muito pequenas, que é o miliohmímetro. Esse é legal, hein? A gente tá com ele aqui. Então, o fabricante recomenda, por exemplo, quando você vai testar os enrolamentos dos motores elétricos, que você compare as fases ali com o miliohmímetro, e elas têm que ser praticamente iguais, né? O manual da autoria explica isso. E o ohmímetro, ele não tem precisão para medir isso, né? A gente explica melhor em lives anteriores. Inclusive no curso de eletrônica básica eu mostro muito a diferença de se usar um miliohmímetro e um ohmímetro, né? Então, resumindo, né, Nathan? A gente usa o miliohmímetro para testar as fases dos motores com a precisão que a montadora pede, né? Porque uma pequena diferença já pode indicar um problema, né? E você vai ter solavanco, você vai ter problemas ali de funcionamento dos motores elétricos. E só assim, né? Se o veículo tá com uma falha, por exemplo, ele tá com um funcionamento meio truculento, tá vibrando na hora de andar, e aí eu já fiz todos os testes, eu tô desconfiando do motor elétrico. Como é que a única forma de garantir que a falha é no motor é medindo a resistência de isolamento, do enrolamento, né? A resistência do enrolamento das fases do motor, para garantir que elas não estão desbalanceadas, né? E dessas aulas que a gente teve no curso, teve uma aula específica de motor elétrico, onde a gente fala não só dos enrolamentos, da resistência, etc. tal, fala de isolamento, problema de resistência, a gente também fala dos problemas que dá, por exemplo, no rolamento, né? Que é o maior problema que acontece, né? O rolamento dá problema e aí o rotor e o estator, um bate no outro lá e estraga. E é um problema clássico do Ford Fusion. Exatamente. É interessante comentar, né, que o miliohmímetro, né, ele precisa ter 4 fios. Então, se você tem um miliohmímetro de 2 fios aí, sinto lhes dizer que não é um miliohímetro, né? Ele precisa de 4 fios. É verdade. Que é inerente ao fios. Princípio de medição dele, né? Ele tem 4 fios aí. Ele usa um princípio de Kelvin, né? Que precisa desses 4 fios aí. E aí, para ele ter a precisão que ele tem, né? Para trabalhar com resistências muito baixas. Então, a gente fez um teste prático também. Tem vídeo aí? Tem vídeo também? Vídeo. Estamos aqui no Toyota Prius geração 3 e vamos fazer a medição de enrolamento do motor elétrico. Esse aqui é o equipamento miliohmímetro, né? Nós vamos ter que utilizar ele para fazer a medição, a gente mostrou ele aí na live. Também estamos utilizando a plataforma do Autorier, tanto para ver, né, qual conector é correspondente a qual motor. Então o conector G, ele é correspondente ao MG1 e a gente consegue também ver a vista dos conectores para ver como é o conector G, né? E onde que ele se encontra no conversor inversor. Então ali o conector G. Então, para fazer o teste, nós vamos remover o conector G. Nós já deixamos, né, pré-removido, né, os parafusos. Então é só puxar aqui o conector. Esse é o conector G, então, responsável pelo motor MG1. E aí, para fazer a medição, nós vamos conectar as pontas de prova do miliohmímetro nos terminais do motor e vamos analisar qual é o resultado de resistência. Então, 99,7 miliohms lido aqui de resistência de enrolamento. E aí, para concluir o teste, a gente tem que fazer em todos os enrolamentos. Então, tanto esses 2 pinos, 1 e 2, quanto para 1 e 3. Então a gente tem aqui 99,8 miliohms também. E entre esses dois aqui, 2 e 3. E aí nós vamos ter o resultado de 99,8 miliohms também. 99,8,7, como está aparecendo ali. As resistências muito similares entre si. Se nós quiséssemos fazer o teste do MG2, seria o mesmo procedimento nesse conector aqui, que é o do MG2. O veículo está desenergizado, então por isso que eu estou trabalhando sem as luvas isolantes de alta tensão. E esse, né, foi o teste de resistência de enrolamento, de medição de resistência de enrolamento. Então, pessoal, vimos ali como fazer, né, o teste da resistência de enrolamento dos motores e é muito importante que elas sejam muito similares, né, ou iguais. Na maioria dos casos vão ser iguais ali a resistência. Então, isso você garante que o motor elétrico não é o problema ou que ele é o problema. Então, pode ser que esse motor elétrico tá com derretimento ali dos enrolamentos e aí ele vai ter esse desbalanceamento nas resistências de enrolamento. Então, esse teste ali eu acho que resumiu bem como fazer, né, eu acho que ficou bem entendível. E também a gente tem, né, as outras aulas que mostraram, né, detalhadamente como fazer esse tipo de diagnóstico.